Eu queria saudar a todos nesta tarde com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de deixar uma pequena mensagem de Natal, neste tempo de pandemia, quando estamos impedidos de celebrar o Natal com a nossa festa de Natal, como é habitual aqui na Casa de Oração, com os irmãos de toda a área. E venho por este meio deixar uma pequena mensagem de Natal para nós pensarmos, refletirmos sobre o verdadeiro significado do Natal. Em São Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, diz assim, esta passagem bíblica: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirénio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, eu gostaria de meditar acerca do Natal, não é? O Natal foi pensado, ou Deus pensou o Natal foi planeado e preparado a partir do céu. O Natal é de iniciativa celestial divina. O Natal nasceu no coração de Deus. E eu gostaria, nesta pequena mensagem de Natal, refletirmos sobre o Natal, esta palavrinha, e vamos interpretar, à luz da palavra de Deus, cada letrinha que compõe esta palavra Natal. O N, nós podemos ver aqui o quê? Nascimento. Jesus nasceu conforme o que estava profetizado acerca dele. Ele nasceu conforme as profecias de Isaías, que diz que Deus deu-nos um filho, não é? Nasceu-nos um menino, o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Então, ele nasceu conforme tudo o que estava escrito, profetizado acerca dele. E diz a Bíblia que ele nasceu, Maria deu à luz o seu filho primogênito, o primeiro de Maria, mas o unigênito de Deus, o único filho legítimo de Deus, e diz que ela o envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então o que é que nós vemos aqui? Que Jesus nasceu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus Altíssimo, e diz a Bíblia que ele foi envolvido em panos. Sendo ele rei, deixe-me rapidamente pensar o seguinte, diz que ele foi envolvido em panos, não em vestes reais. O que é que nós vemos aqui? Que Jesus nasceu, como estava profetizado, e nós podemos ver que ele pode nascer em qualquer coração, no coração mais simples, mais humilde, no lar, na família, mais simples, mais humilde. Sendo rei, diz a Bíblia que o envolveram em panos, não em vestes reais. Sendo o Rei dos Reis, o Filho do Deus Altíssimo, diz que foi deitado numa manjedoura, não num berço de ouro, não numa cama confortável, não numa cama com todo o conforto, com todas as condições. Não, diz a Bíblia que ele foi deitado numa manjedoura. E sendo ele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus Altíssimo, diz a Bíblia que ele nasceu numa estrebaria, não num palácio, não num castelo, não numa maternidade de referência, não numa clínica privada, não num hospital privado. Ele nasceu, diz a Bíblia, numa estrebaria. Então podemos compreender que ele nasceu para ser o Salvador da humanidade, de todos os homens. Isso significa que ele pode nascer em qualquer coração, em qualquer vida que lhe dê lugar, que o receba como seu único e suficiente Salvador. Olhamos e vemos que ele nasceu para todos os homens, mas infelizmente ainda não nasceu em todos os homens. Porque há muitos que vão continuando fechando o seu coração, endurecendo o seu coração, resistindo e não dando lugar a Jesus, não o reconhecendo como seu único e suficiente Salvador, não tendo lugar para Jesus no seu coração. Diz a Bíblia que muitos ainda vão fechando as portas a Jesus. Olhando aqui para o texto, diz que não havia lugar para eles na estalagem, não havia ninguém que se lhe abrisse as portas para ele nascer, e ele teve que nascer numa estrebaria. Depois, em segundo lugar, nós vemos o quê? A palavra significa amor. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, e nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo.
Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vemos aqui que a motivação de Deus para dar o seu Filho, para nos presentear com o seu Filho, foi o amor. É por isso que nesta quadra de Natal apela-se muito à solidariedade, apela-se muito ao amor. Porquê? Porque Natal é a imagem do amor divino para os nossos corações. É a expressão máxima do amor de Deus para com a humanidade. A Bíblia diz que Deus não nos deu qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus deu o melhor que tinha, deu tudo quanto tinha. A Bíblia diz que Deus enviou a este mundo Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para nos salvar. Então, diz a Bíblia que o amor de Deus transformou-se num ato de doação. Deus deu o melhor que tinha, Deus deu tudo o que tinha, Jesus deu-se a si mesmo por nós. A Bíblia diz que o Natal começou com uma pergunta no céu. Quando Deus, a Trindade, conversando entre si, Deus perguntou: a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o Natal começou aí. Jesus doando-se a si mesmo para vir a este mundo, para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então temos agora a seguir o T. T fala de testemunho. Deus teve o cuidado, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, de anunciar o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Deus falou que o Salvador nasceria da semente da mulher. Foi a primeira profecia, nós encontramos em Gênesis 3,15. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus teve o cuidado de lhes dizer que da semente da mulher iria nascer que iria ser o Salvador, o Redentor da humanidade. Depois, disse que seria da tribo de Judá. Disse também que ele seria o homem, não uma mulher, mas o homem. O Salvador da humanidade é um homem, chama-se Jesus Cristo. Não é Maria, não é Fátima, com todo o respeito, não é uma mulher, é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus anunciou o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Também Deus teve o cuidado de dizer onde é que este Salvador, este menino iria nascer. Não é? O lugar de nascimento, em Belém, Efrata. Diz a Bíblia também qual era o seu ministério. E nós, olhando aqui para o capítulo 2 de Lucas, vemos que os próprios pastores, eles levaram esse testemunho. Não é? Falaram, contaram aquilo que os anjos lhe anunciaram, falaram aquilo que eles viram um menino deitado, envolto de panos, deitado numa manjedoura, numa estrebaria. Eles foram e contaram, anunciaram a todos que o Salvador tinha nascido. Depois, olhamos e vemos o quê? O outro A, Natal. Este A fala de alegria. Diz a Bíblia que havia um sentimento de alegria, havia uma mensagem de alegria. Natal é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de esperança. Sabemos que estamos no Covid, estamos nesta pandemia, muita gente tem morrido, muita gente está a sofrer, muita gente está internada nos cuidados intensivos, andamos um pouco ansiosos, preocupados, deprimidos, mas Natal encerra uma mensagem de quê? De esperança, uma mensagem de alegria. Olhamos para aqui, capítulo 2 de Lucas, versículo 10 diz: e o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então Natal é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de alegria. O pecado entristece, rouba a paz, mas Jesus veio para trazer esta alegria, veio para trazer paz ao nosso coração, veio para trazer salvação, veio para trazer esperança aos nossos corações. Então, Natal não é comida, não é doces, não é prendas, não é os bens materiais. Natal é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de alegria que Jesus trouxe. Nesta época do tempo de ano, não é? Este tempo do ano em que estamos a viver, mais deprimente, Cristo, Ele é a alegria, é o gozo para os nossos corações. Depois, terminamos esta palavrinha Natal com o El. El fala de louvor. A Bíblia diz que eles vieram para adorar, os pastores, versículo 13. E no mesmo instante, não só os pastores vieram para tomar conhecimento daquilo que os anjos lhe tinham dito, mas também no versículo 13 diz: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, significa, Natal, fala-nos também de um tempo de louvor, de adoração. E louvor significa elogio, significa exaltação. Então, quando nós louvamos Jesus, nós estamos a elogiar Jesus.
por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas, por aquilo que Ele vai fazer com a sua igreja. Isto significa que estamos a exaltar aquele que é digno de receber a glória, a honra e o louvor. Então podemos ver aqui que o céu rompeu num louvor, numa adoração a Jesus. Os anjos o louvaram, os magos o louvaram, os pastores louvaram e adoraram Jesus, e a Bíblia diz que Maria e José conferiam todas estas coisas e louvavam e adoravam Jesus por aquilo que acontecera e por aquilo que os anjos lhes transmitira. Então vemos aqui o quê? Que só Jesus é digno de louvor e adoração. Olhamos para este cenário, diz a Bíblia, que só Jesus, Ele é o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores, e só Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. É Ele o único que é digno de ser exaltado, de ser glorificado. Não foi Maria, não foi José, não foi os animais. Sabemos que há povos que idolatram e divinizam animais, adoram-nos como os seus deuses, mas a Bíblia diz que no meio deste cenário, de tudo aquilo que havia na estrebaria, o único que foi adorado, o único que foi exaltado, a única referência no céu e na terra pela qual devemos ser salvos e ao qual devemos adorar, esse é Jesus Cristo. Deus vos abençoe, um bom Natal, umas boas festas, um bom ano. Deus ricamente vos abençoe. Muito obrigado. Feliz Natal.